Os democratas imploram a imprensa para ficar em silêncio. E eles têm razões para permanecer calados. Nem um dia, nem uma hora sem acontecimentos. Trump recebeu um relatório sobre o caso Epstein. Isso foi contado pela nora de Trump, Laura Panica, entre aqueles que organizaram a perseguição contra Trump antes das eleições. Começou uma investigação profunda e detalhada sobre o caso da ligação com a Rússia, sobre o laptop de Hunter, sobre o papel da CIA e do FBI na vigilância da campanha eleitoral de Trump. E provavelmente a opinião positiva mais surpreendente de Bernie Sanders, nosso Trotsky americano, sobre as atividades de Nepada Sostula Donalda Trumpa. E para a cereja do bolo, vai ter uma história absolutamente incrível. Senhoras e senhores, agora vamos começar. Como vocês sabem, o ex-diretor do FBI, James Comey, e o ex-diretor da CIA, John Brennan, estão atualmente sob investigação oficial por deliberadamente enganar a investigação e o povo americano sobre o fato de Donald Trump ser um agente russo, assim como por sua tentativa de removê-lo do cargo de presidente dos Estados Unidos da América sob ordens de Obama. Agora aguardo ansiosamente os resultados dessa investigação. Tudo está apenas começando. No entanto, o advogado pessoal de Hillary Clinton, o homem que a ajudou a obter e proteger o falso dossiê russo, Mark Elias, agora está aparecendo na grande mídia. Instrui, ou melhor, implora aos papagaios da mídia para não cobrir essa história. Não dar nenhuma energia a ela, não dar andamento, e então ela simplesmente desaparecerá. Ouça o que ele disse. Nós previmos que chegaríamos a esse momento. E agora a questão é, o que faremos? E a questão sobre o que fazer é multifacetada. O que fazemos? Recuamos e nos escondemos em um canto? Aqui estou eu hoje na televisão, não me escondo nem recuo. Eu digo que vou me levantar e lutar, e Donald Trump não vai me intimidar, voltando àqueles acontecimentos de 2016. E isso é uma coisa. Mas também discutimos as ações das grandes instituições, grupos da sociedade civil e da mídia, certo? Imploro sinceramente à mídia, não apresentem isso como uma investigação legítima. Quão assustados eles devem estar para convencer a imprensa, que já compraram há muito tempo, a silenciar essas investigações? Não dizer nada, não mencionar. De fato, nossa época, claro, né, foi marcada por muitas coisas que nunca aconteceram antes. E aí, de novo, né, você simplesmente lembra do Chernomir todo dia, porque a merda simplesmente transbordou. Ela estava em algum lugar lá no silêncio dos gabinetes. Mas por causa do Trump, eles são obrigados a lavar essa roupa suja de todos os seus gabinetes. Não noticie isso como o início de uma investigação sobre John Brennan. Vamos ver onde isso vai dar. Noticie isso como um abuso, uma violação e uma tomada autoritária do Ministério da Justiça. Isso é o que deve ser a manchete. A manchete deve ser assim: como resultado do abuso e da violação de poderes do Executivo, Donald Trump exigiu que seu Ministério da Justiça iniciasse uma investigação falsa contra John Brennan. Sim, instruções pela televisão. E agora vai começar um coro de vozes por toda essa turma socialista. Isso é tudo mentira. Antes mesmo do julgamento, antes das provas, antes das testemunhas, mentira, enganação. Não olhem, não acreditem, não escutem. Bem, o que eu posso dizer para vocês? Muitos simplesmente não assistem, não escutam, tapam os ouvidos, o nariz, os olhos e tudo mais. Eu imploro a vocês, como me sugere meu tesauro, peço insistentemente que vocês não contem a verdade. O fato de que esses dois mentiram para o povo americano, eles foram à televisão e mentiram. Mentiram diante do Congresso, manipularam o público americano. Mentira, mentira, mentira. Que vergonha para eles. É por isso que eu imploro que vocês os investiguem. E agora ele implora diante das câmeras, por favor, eu imploro, não façam isso. Isso está acontecendo agora. Graças a Deus, nós não temos o domínio da esquerda como foi em 2020 na imprensa. Nós temos milhões de espectadores. Agora os podcasts tem o New York Post, tem o X,
Afinal, existem pessoas que não acreditam em tudo que esses falantes, nem quero chamar assim, esses torsos falantes tentam empurrar para eles. E agora o assunto em alta. As listas de Epstein. Ghislaine Maxwell, a senhorita Maxwell, é a única pessoa cujo nome realmente conhecemos em conexão com Jeffrey Epstein. E em 2022, ela foi condenada e está cumprindo uma sentença de 20 anos por tráfico de crianças para a rede de Jeffrey Epstein. Segundo relatos, ela, por meio de seu advogado, declara: estou pronta para testemunhar perante o Congresso dos Estados Unidos da América sobre os arquivos de Epstein, sobre a lista de clientes, sobre os nomes que estavam envolvidos em todos esses casos sexuais estranhos com os quais ele lidava, sobre a chantagem. Agora, Maxwell afirma que nunca lhe ofereceram um acordo oficial com a promotoria e que ela estaria disposta a contar toda a sua história se fosse procurada oficialmente. Ela também afirma que deveria ser protegida pelo polêmico acordo de não acusação firmado com Epstein em 2007 durante o governo Obama. Enquanto isso, permanecem questões sobre a recusa do Departamento de Justiça em reconhecer a chamada lista de Epstein. O absurdo da situação atual é que há uma pessoa na prisão, uma mulher condenada a 20 anos por recrutar e entregar menores para Epstein, que as usava como prostitutas para seus clientes. Mas, ao mesmo tempo, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América declarou que a lista de clientes não foi entregue por menores a ninguém e que eles estão encerrando o caso. E Maxwell foi condenada a 20 anos por fornecer menores para os clientes da lista de Epstein. Ela diz: senhores, ou coloquem as calças ou tirem o crucifixo. Ela está pronta, disse ela, para ir ao Congresso e dar qualquer depoimento, qualquer fato que o Congresso quiser ouvir de mim. Parece que ninguém quer ouvi-la. O presidente colocou a próxima gravação. Então, o presidente Trump disse: vamos fazer isso um pouco maior. Isso acontece com meus rapazes e, em alguns casos, com minhas moças. Todos eles estão atacando a procuradora-geral Pam Bondi, que está fazendo um excelente trabalho. Estamos todos no mesmo time MAGA e eu não gosto do que está acontecendo. Nós temos uma administração perfeita sobre a qual o mundo inteiro fala e pessoas egoístas estão tentando prejudicá-la. Tudo por causa do cara que nunca morre, Jeffrey Epstein. Madame, tudo sempre volta para Epstein de novo e de novo. Por que estamos divulgando documentos escritos por Obama, Diva Hillary, Comey Brennan e pelos fracassados e criminosos da administração Biden que enganaram o mundo inteiro com a farsa sobre a Rússia? 51 agentes de inteligência, o laptop do inferno e outras coisas. Eles criaram o dossiê Epstein, assim como criaram o falso dossiê de Hillary Clinton, Christopher Steele, que usaram contra mim, e agora meus chamados amigos estão jogando a favor deles. Acho que Trump subestima o nível da nossa indignação. O que Pam Bondi fez é absolutamente inaceitável para o MAGA. Ela encerrou o caso. Isso não é a administração Biden, não é a Hillary, não é o Obama. Nós não escolhemos o Trump. Mentir para nós e esconder o que precisa ser exposto como um tumor. Se essas listas foram criadas pelo Obama e pela Hillary, e se são falsas, precisamos ser informados sobre isso e não ouvir que o caso está encerrado e que ninguém será responsabilizado. A nora do Trump, Laura, que é co-presidente do Partido Republicano, diz que Trump entendeu exatamente o que indignou seus apoiadores. Bem, eu realmente acho que precisamos de mais transparência aqui e acredito que isso vai acontecer.
Quero dizer, olha, eu não sei o que realmente existe lá, mas sei que isso também é importante para o presidente. Ele realmente quer transparência, assim, em todas essas questões, em tudo que estamos falando, porque isso também o incomoda. Ele ficou sentado por 4 anos, como todos nós, e viu mentira atrás de mentira, nosso país sendo levado para o caminho errado. E isso foi realmente assustador e deixou muitas pessoas muito chateadas. Nos últimos 10 anos, todos nós passamos por isso. Antes disso, provavelmente também acontecia, Benny, mas não estávamos cientes. Quando Donald Trump desceu a escada rolante dourada, foi como se ele tivesse tirado todos os véus e as pessoas começaram a perceber que as coisas não eram como sempre lhes disseram. E eu realmente acredito que você vai ver isso. Agora, quanto ao presidente, eu entendo que provavelmente isso não é a coisa mais importante em que ele está focado no momento. Ele está focado em muitas outras questões importantes. Agora estamos tendo esse grande anúncio relacionado à Rússia, acho que está acontecendo agora mesmo, enquanto falamos na Casa Branca. Estamos nos esforçando para alcançar a paz no Oriente Médio e garantir a completa destruição do arsenal nuclear do Irã. Queremos garantir que tudo neste país esteja no rumo correto. Felizmente, no último mês, não houve travessias de fronteira. Aliás, 0 travessias ilegais de fronteira em junho. Acho isso incrível e ninguém fala o suficiente sobre isso. É impressionante como tudo isso desapareceu. Então, não sei se essa era a principal questão para ele, mas ele ouve todo esse barulho e toda essa preocupação ao redor e acho que ele também vai querer consertar tudo isso. Então, acredito que provavelmente haverá ainda mais informações sobre isso. E acho que tudo o que eles puderem divulgar, sem prejudicar as testemunhas menores de idade ou qualquer outra pessoa. Eles provavelmente vão tentar fazer isso o mais rápido possível, porque eles ouvem e entendem isso. Então, espero que vejamos isso mais cedo do que tarde. E talvez esse seria o meu conselho. Mas para todos que estão tão preocupados com isso, não existe nenhuma grande conspiração para esconder essa informação, pelo menos até onde eu sei. Eu só acho que talvez o processo tenha se alongado por razões que espero a gente entenda com o tempo. E acho que muito em breve, provavelmente, veremos mais transparência nessa questão. Sinceramente, eu ainda não entendo como a administração vai sair desse canto fedido em que eles mesmos se colocaram. Eles mesmos se colocaram enquanto nem Trump nem Loro nos disserem o caso não está encerrado. Eles ainda não nos disseram isso. Espero que digam. Lembrando o atentado contra Trump há um ano, o presidente da Câmara, Mike Johnson, disse: há exatamente um ano, Deus salvou milagrosamente a vida do presidente Trump e agora o está usando para trazer de volta a grandeza do nosso país. Se você acha que isso é verdade, escreva o "se sim, pessoalmente eu acho". Eu sou uma pessoa religiosa. Mas quando eu assisti isso de novo, eu realmente acreditei que fomos testemunhas de um milagre ao vivo. Eu acho que isso foi planejado como algo maligno, mas acabou se tornando um milagre. Infelizmente, as pessoas que morreram não receberam esse milagre, mas foram heróis que se colocaram na frente da bala por seus entes queridos. É simplesmente incrivelmente triste. Então, novamente, MBS... afirma que não há nenhuma grande conspiração, verificamos isso. Foi uma falha do serviço secreto, não algum plano genial de vários níveis envolvendo Thomas Getty, Crooks e vários países. Senator Jean Paul disse o seguinte: acho que nunca saberemos o motivo, e eu aceito isso como é. Eu sei que muitas vezes, quando não conseguimos alguma coisa ou suspeitamos de algo, pensamos que o governo está mentindo para nós. E olha, eu tenho dúvidas sobre o governo em muitos níveis, mas nesse caso acho que eles fizeram tudo o que podiam. E não acho que exista alguma resposta secreta que eles estejam escondendo da gente. Acho que eles simplesmente não sabem. Então, o que aprendemos na última semana? 10 dias antes do atentado, os funcionários do serviço secreto souberam desse complô, e essa informação nunca foi repassada aos agentes do serviço secreto que estavam no local.
Além disso, 30 minutos antes disso, informações chegaram por rádio, mensagens de texto e canais não oficiais de que havia alguém lá para eliminar Trump. Eles não o tiraram do palco. Então, segundo Fendapola, isso foi mais um fracasso do serviço secreto do que uma conspiração. E muitas pessoas foram demitidas. Eu relatei isso alguns dias atrás. Há alguns dias, contei a vocês sobre a operação em uma plantação de maconha. Depois, a grande mídia começou a promover ativamente a narrativa de que Donald Trump, Tom Homan, Estados Unidos Immigration and Customs Enforcement, que eles supostamente perseguem e incomodam os fazendeiros, especificamente os que cultivam alimentos. Eles falavam de fazendas de produção de alimentos. No entanto, descobriu-se que era uma plantação de maconha. Ou seja, nossa polícia, durante o expediente na fazenda, começou a parar os trabalhadores, agarrava as crianças, insultava cidadãos dos Estados Unidos da América e causou indignação na população com suas ações. Mas depois, na verdade, ficou claro que não era bem assim. Não era bem assim. E como era? De outro jeito? Aconteceu que, em primeiro lugar, não era morango e sim maconha. Bem, não faz muita diferença, mas é interessante que relataram que era uma fazenda de morangos. E não eram crianças pequenas correndo, brincando com carneirinhos, mas sim crianças escravas que eram levadas para trabalhar e forçadas a trabalhar nessa fazenda de maconha. Os democratas, a grande mídia e especialmente os governadores como Gavin Newsom imediatamente começaram a atacar Donald Trump e a defender os imigrantes ilegais. Mas agora sabemos o porquê. Em uma revelação chocante, descobriu-se que Frengarhar, presidente da Glass House Farms, explorava menores de idade e imigrantes, sem acompanhamento em sua fazenda de maconha. Alguns deles tinham apenas 14 anos. Alguns estavam sem os pais e recebiam um salário miserável. As autoridades federais prenderam 361 imigrantes ilegais, resgataram 14 Crianças de trabalho infantil forçado e tráfico de pessoas. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, é um crítico ferrenho dos Estados Unidos Immigration and Customs Enforcement e defensor dessa fazenda e de seu proprietário. Mas agora sabemos o porquê. As pessoas começam a investigar e descobrem que esse fazendeiro que cultiva maconha é um grande doador de Gavin Newsom. Então, é claro, Gavin Newsom tem motivação para intervir e proteger a pessoa que lhe deu dinheiro para a campanha eleitoral. Bem, veja, o mistério se resolve quando você olha de perto. O chefe do maior banco dos Estados Unidos da América, J.P. Morgan, o famoso financista mundial Jimmy Dimon, respondeu à pergunta do apresentador: você é democrata ou republicano? Eu não sei, mas você tem amigos de outro partido? O principal banqueiro Jamie Dimon critica os democratas. Ele disse, e cito, eu tenho muitos amigos democratas e eles são idiotas. Eu sempre digo que eles têm um grande coração e um cérebro pequeno. Eles não entendem como o mundo real funciona. Quase toda a política que eles implementaram fracassou. Eu concordo com essa opinião. Grandes corações, talvez até sejam grandes especialistas em suas profissões. Ou seja, eles têm inteligência, o que chamamos de mente, mas em outros aspectos estão longe do que chamamos de intelectual. Um intelectual é uma pessoa que tira conclusões com base em fatos comprovados e em uma lógica corretamente construída, uma lógica precisa. Por exemplo, Albert Einstein era o que chamamos de intelectual parcial. Na parte da física e da matemática, ele era um intelectual, ele verificava tudo e não acreditava apenas na palavra das autoridades. Se ele tivesse acreditado apenas na palavra das autoridades, ele não teria feito suas descobertas.
Mas na parte da vida social, digamos assim, ele queria que Stalin tivesse a bomba atômica para conter os capitalistas predadores. Ou Bernard Shaw, um dramaturgo genial que lançou um guia para mulheres sobre como convencer seus maridos de que o comunismo é muito bom para a família e para a sociedade. O fascínio da mentira é tão sedutor que os intelectuais, que foram ensinados a não pensar fora de suas profissões, acreditavam em Alade. Desde que fosse cantada com suspiros e usando palavras-chave como igualdade, fraternidade, responsabilidade. Bem, e quais outras palavras eles têm? Diversidade, justiça. O conteúdo da afirmação para eles não importa nem um pouco, absolutamente não importa. O que importa é o sentimento e a forma de expressar. Bem, agora, então, a história prometida sobre Bernie Sanders. O senador Sanders foi praticamente um sem-teto até os 40 anos. Ou seja, ele terminou a faculdade, depois não fez nada, ele não era adaptado a absolutamente nada, mesmo depois de formado. O que ele se formou, eu não lembro, eu acho que ele se formou em administração de empresas ou filosofia, não posso dizer ao certo, mesmo depois de ter terminado tudo isso. Ele trabalhou como zelador, trabalhou como serralheiro, trabalhou como encanador, mas sempre mudava de emprego. Ninguém precisava dele para nada. Mas um dia alguém lhe disse, ou ele mesmo pensou, que o lugar onde você realmente não precisa saber fazer nada é o cargo de membro do Congresso, prefeito, senador ou algo assim. E ele resolveu concorrer nas eleições. E, sem ter concorrentes, descobriu-se que ninguém além dele quis participar. Ele se tornou prefeito de uma pequena cidade onde, de repente, descobriu seu talento. Ele explicava de forma brilhante por que os pobres têm todo o direito de roubar os ricos. Na lua de mel, Chita Sanders foi para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde Bernie, como prefeito dessa própria Burlington, não me lembro, Birmingham, algo assim, sim, ele foi estabelecer laços de cidades irmãs com a cidade de Yaroslavl. Por que Yaroslavl? Até hoje ele não consegue explicar. A viagem, naturalmente, foi paga com o caixa da cidade. E eu suspeito que esse foi o motivo pelo qual Bernie, sendo uma pessoa econômica, não queria gastar seu próprio dinheiro na viagem de lua de mel. E tendo visitado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e ido à sauna com os chefões locais da cidade, eu queria dizer chefões, não mendigos, chefões. Sanders disse que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era o melhor lugar do mundo e jurou construir nos Estados Unidos da América uma existência tão incrível para os cidadãos americanos. Como Galit escreveu por toda a América. Vamos construir casas comuns, casas de cultura, que eles fiquem um pouco na nossa pele. E isso talvez os torne mais inteligentes. O genial Galit. Aqui Sanders não tem nada a ver com isso. O melhor lugar do mundo é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, Bernie via o problema do socialismo no fato de que os socialistas tiravam um pouco dos ricos e eram muito suaves com eles quando os mandavam para os campos de trabalho. Bernie, por convicção, é um pouco mais à esquerda do que Mao Tse-tung, mas mais à direita do que Genghis Khan. Bernie diz que não é um democrata. Não, de jeito nenhum ele é um socialista democrático. O que isso significa? Ninguém sabe. O que significa mais ou menos? Eu sou um canibal vegetariano. Mas os seguidores de Bernie não veem ironia em nenhuma das situações. Bernie nunca elogiou Trump em nada. De repente... O senador Sanders diz MR. Precisamos de fronteiras e os democratas não estão fazendo um bom trabalho em protegê-las. Você não terá um país sem fronteiras, afirma ele. Se você tem fronteiras, você deve protegê-las. Os democratas não conseguiram fazer isso, não fizeram tanto quanto deveriam. Ponto final. Pergunta encerrada. Na minha opinião, Bernie pensa sobre seus colegas democratas o mesmo que Jimmy Diamond.
discursos mais ou menos bonitos, cérebros pequenos, ideias idiotas, e além disso, uma total incapacidade de colocá-las em prática. Na sua época, Bernie quase ganhou a indicação democrata para presidente. Mas o pessoal da Hillary Clinton mexeu na contagem dos votos e tirou 5 milhões de votos no computador. Repito, eles mexeram no computador que contava os votos e tiraram 5 milhões de votos da coluna do Bernie Sanders, transferindo esses votos para a coluna da Hillary Clinton. Fica claro que isso dá uma diferença de 10 milhões, né? Lá tinha um saldo positivo, depois ficou aqui, então mais 5, desse lado 10 milhões, e a Hillary venceu, ó, milagre, né? A Hillary venceu, mas graças a Deus perdeu para o Trump. Durante a campanha eleitoral, ela bebia o tempo todo, caiu bêbada várias vezes e vivia soltando gases. O apelido dela na campanha era Chucrute. O Bernie, em troca, recebeu dinheiro, usou o avião do partido e depois se tornou ideólogo do Biden e autor da maioria das leis que depois o Biden geralmente não assinava essas leis, nem tinha conhecimento delas. O Bernie as escrevia e repassava para outra pessoa. Elas levavam aquela assinatura automática, como era chamada, né? Assinavam o documento e não falavam nada para o Biden. Por precaução, o velhinho podia se assustar, enterrado. Bernie quer ficar ao lado de Lenin, mas em último caso com Dzerzhinsky. Esses são os heróis que o Partido Democrata dos Estados Unidos da América tem. E agora vocês verão mais um candidato a prefeito, desta vez de Minneapolis. Esse representante da Somália já se tornou senador estadual e agora, ao que parece, vai se tornar o coveiro da cidade. Omar Fattah, que aparentemente está fazendo campanha com uma plataforma muito similar. Atualmente, ele é senador estadual de Minnesota, pela região de Minneapolis, e iniciou sua campanha para prefeito. Você pode notar que algumas coisas aqui parecem dolorosamente familiares. As pessoas continuam me perguntando por que não faço mais vídeos. Sendo senador estadual, tendo um segundo emprego fixo e um filho a caminho, eu simplesmente não tinha tempo. Eu também lutei por vocês. Lutando por medidas como ensino superior gratuito para famílias da classe trabalhadora, proteção dos direitos dos motoristas e também a legalização das fitas de teste para a detecção de fentanil. Mas neste verão vocês vão me ver com muito mais frequência, pois nós também merecemos coisas boas em Minneapolis. Para tornar Minneapolis acessível para todos, precisamos de um prefeito que trabalhe tão duro quanto você. Bem, eu prometi a vocês algo incrivelmente interessante. Aqui está em Nova York. Então, vamos tornar Nova York acessível em termos de preço, agora vamos tornar Minneapolis acessível. E como vamos fazer isso? Estou pronto para trabalhar duro para, primeiro, construir uma Minneapolis onde os trabalhadores possam viver. Segundo, proteger nossa cidade de uma Casa Branca hostil. Terceiro, diversificar o sistema de segurança da cidade. Aumentar o salário mínimo. Para $20 até o ano de 2028. Ou seja, né, aumentar o salário mínimo, né, o que imediatamente fará com que as empresas fujam da cidade e, claro, vai diminuir o número de empregos. Vamos congelar o aluguel, ou seja, vamos transformar nossa cidade limpa em um lixão sujo. Estimulando novas construções, podemos proteger os trabalhadores. Proteger toda a comunidade do Donald Trump significa não permitir que a polícia do Distrito de Colômbia interaja com os Estados Unidos Immigration and Customs Enforcement. E, naturalmente, não vamos permitir que a polícia prenda criminosos nas nossas ruas. Criminosos, legais ou ilegais, também são pessoas. Seja por uma batida de imigração ou outro motivo, nossos moradores merecem um prefeito que enfrente Donald Trump e diga não, não na nossa comunidade. Sabe de uma coisa? Segundo a cidade, 47% das chamadas para a polícia de Minneapolis podem ser redirecionadas para respostas sem o envolvimento policial. Policiais não são assistentes sociais. Ou seja, vamos substituir metade da polícia, demitir e então contratar assistentes sociais no lugar dos policiais. Então, eles é que vão impedir a agressão contra esposas, embora ele seja muçulmano, então tem que bater na esposa, né? Ela precisa ser ensinada, por isso tem que bater. Então, todo mundo esqueceu da agressão contra esposas, eles vão impedir furtos em lojas e assaltos a bancos,
Então, gostou, né? A Mafate é jovem, bonito, provavelmente atleta e com certeza é membro do Komsomol. Aqueles que votam em Amari Mandami, eu contei isso em Nova York. Eles são inimigos do nosso país, inimigos do nosso modo de vida, inimigos de tudo o que faz da América um grande país. E Trump está no topo. E nós aqui na base temos a obrigação de proteger nossos filhos da influência da mídia, das faculdades e de vermes como esse sujeito do Senado de Minnesota. Aliás, o nosso governador aqui é sobrinho da Nancy Pelosi, na Califórnia. O governador é igual, um canalha, exatamente igual, só que ele não é um inimigo convicto da América, é só um vendido, como Putin, Stalin, Zhukov, Mao, Átila, Deccan, Gengis Khan, o Sanguinário e outros do tipo. Ele não se importa nem um pouco com a gente, com o que é nosso, com o que é de todos. Não estou afirmando que o que é comum deve ser um objetivo absoluto. Mas a questão é que, quando você é escolhido e recebe um salário por algo, você precisa cumprir o que prometeu fazer. Porque se você não faz isso, deve sair do trabalho. Mas eles não querem sair do trabalho. E esse nosso bonitão e fortão aí, ele só ama a si mesmo e o que é dele. Absolutamente. Sem qualquer moral, sem qualquer consciência, honra ou decência. Um excelente exemplar de verdadeiro líder do Partido Democrata do século XXI dos Estados Satíricos Unidos da América, como eles esperam, ou unidos. Muito bem, senhores e senhoras, com isso encerramos. Até os próximos encontros e até as próximas notícias maravilhosas.